Muito bem, meus amigos. Nós vamos então para o nosso Reportagens de Além Túmulo. Nós temos hoje dois textos, né? O texto 30 e o texto número 31, em que nós temos mania de enfermidade e o doutrinador rigorista, né? Então, nesses dois trabalhos, para nós, deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho. Mais duas histórias aqui para nós. Só um instante, pronto. Só pedir para a Angelina sair e voltar, pessoal, por favor. Porque não tem jeito, né? Mas vamos lá. O texto, então, lembrando que nós temos, são 35 textos, nós já estamos no 30 e 31. Então, logo, logo, a gente tem mais dois encontros aí, provavelmente. E aí nós concluímos essa obra. Mais uma para a nossa biblioteca, para o nosso acervo. Mania de enfermidade. Vamos, Luísa, exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa afetuosamente. Creio estimarás o tema evangélico desta noite. Prometem-nos valiosas conclusões relativamente à mediunidade e seu exercício. Ao que suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós ambos. Luís apoiou o rosto na mão direita, num gesto muito seu, e disse com enfado: Ora, Inácio, achas que eu posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E a minha nevralgia? A gripe do Carlos e o reumatismo da mamãe? Não teria ouvidos para as lições a que te referes. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis. Inácio aprimorava o nó na garganta e respondia: Compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos te esquivas a minha companhia. Naturalmente, devo ser o primeiro a encarecer tuas virtudes, de filha e mãe. Creio, porém, que exageras o sentido das enfermidades. Em vão procuro interessar-te nos problemas da fé. Inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insônias, ventosas, injeções e comprimidos. Vives quase esmagada por expectativas angustiosas. A chuva aborrece-te, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces de conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima como patrimônio mais precioso do mundo. Por que então viver assim, descrente de Deus e de ti mesma? A senhora Penaranda esboçou um gesto de sensibilidade, ofendida, e redarguiu chorando. Sempre as mesmas exortações ásperas. Quando me poderás compreender? Sabe Deus minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Certamente Deus não desconhece nossos trabalhos, mas também não poderia aplaudir nossas inquietações injustificadas. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente excitada, e bradou: Céus, que felicidade a minha! Que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisas aumentar a lamentação. Até logo. A companheira torcia as mãos desconsolada. Todavia, escoados alguns minutos, correu à porta de saída a gritar: Inácio, Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. A capa, explicava a dona da casa ansiosamente. Esqueceste a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde. Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Aquela mania da senhora Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado para esfregar metodicamente o assoalho, receosa do acúmulo de pó.
Nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sol inundasse as dependências da casa. Trazia a velha progenitora, quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de ungüentos e caixas de injeções, e para si mesma descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Referia-se a dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais íntimas sensações, e na residência dos Peneranda, nos fins de mês, as contas da farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Debalde o marido lhe oferecia as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro o dia que, ao voltar dos serviços habituais, não a encontrava o companheiro afogada em grosso costume de lã, hermeticamente encafuada na alcova, a lamentar o vento, a umidade, a nuvem. De quando em quando valia-se Inácio de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira, de modo a criar-lhe ambiente diverso. A teimosa senhora não se resignava a omitir comentários a doenças de toda parte. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe da família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, compelindo-a a examinar nobres problemas espirituais e a ouvir preleções evangélicas em sua companhia. Dona Luísa atendeu, porém, constrangidamente, a queixar-se amargurada. No curso das reuniões a que compareceu forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palestra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se a sua palestra não devesse passar de gemidos longos. Não escutava as dissertações construtivas, nem participava das orações no ambiente geral. Apenas prestava atenção às consolações de Salatiel, o amorável benfeitor invisível que comparecia a quase todas as reuniões. A maneira de criança viciada a receber carinhos, cheias de noção exclusivista, Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto, completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos, que a senhora Marcondes, devotada médium do grupo, se ofereceu voluntariamente a levar-lhe socorros espirituais na própria residência. A família Peneranda aceitou, sumariamente reconhecida. Enquanto Inácio examinava a possibilidade da renovação mental da esposa, antegozava Dona Luísa o momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel, quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Começavam os trabalhos de assistência em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia em si de esperança e contentamento. Na primeira noite de orações, Salatiel discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava a luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Mas, com enorme surpresa dos presentes, finda a preleção, Dona Luísa adiantou-se interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes, gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como o homem educado a atender uma criança, respondeu qualquer coisa que a induzia à confiança do poder divino. A consulente não se deu por satisfeita e pediu explicações para o comichão que sentia nos pés. Também sobre o abatimento do filhinho e um exame dos órgãos da sua velha mãe. Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas,
o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto na reunião da semana seguinte. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem à senhora Penaranda. Minha irmã, dizia ele solicitamente, não construas cárcere mental para suas possibilidades criadoras na vida. É razoável que o doente procure remédio, como o sedente se encaminha à fonte amiga que lhe desaltera a saúde. Não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidades. Por que esperar a saúde completa num plano de material imperfeito como a Terra? Se o planeta é reconhecidamente uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores. Se a reencarnação é desgaste de arestas, como aguardar expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é campo de forças vivas. Milhões de indivíduos celulares aí se agitam, à moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há contínuos serviços renovadores na assimilação e desassimilação. Se isso é inevitável, como aguardar perfeita harmonia orgânica na máquina celular desmontável e perecível? Lembra que esse laboratório corporal, transformável e provisório, é o templo onde poderás adquirir a saúde eterna do espírito. Andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes da sua casa de oração? Figurações externas requisitem, andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes da sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário? É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção, mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor. Pondera minhas despretensiosas palavras e libertamente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus, quando asseverou que nosso tesouro estará sempre onde colocamos nosso coração. Dona Luísa, porém, continuou impermeável às admoestações nobres e elevadas. Não valeram conselhos de Salatiel, com amorosas interpretações do marido e dos irmãos da fé. Os anos agravaram-lhe preocupações e manias, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la a novas experiências. Qual não lhe foi, porém, a surpresa dolorosa ao ver-se sozinha, abandonada, sem ninguém. Guardava a nítida convicção de haver transporto o limiar do sepulcro, mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Tomada de pavor, observava os pés e mãos singularmente inchados, a epiderme manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias na terra. Orava, e contudo as suas orações pareciam sem eco espiritual. Quanto tempo durou esse martírio? Luísa Penaranda não poderia responder. Chegou, no entanto, o dia em que pôde lograr o vulto de Salatiel, depois de muitas lágrimas. Ó, venerável amigo, exclamou a desencarnada, agarrando-lhe as mãos, por que semelhantes sofrimentos? Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é a libertação? Enquanto o generoso emissário contemplava, compadecido, a infeliz continuava. Onde a justiça de Deus que eu esperava? Nunca fui má para os outros. A essa altura, o benfeitor espiritual tomou a palavra e esclareceu. Sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel contigo mesma. Não sabes que toda libertação ou escravização podem começar na terra ou nos círculos invisíveis? Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual.
A morte do corpo não elimina o campo que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a. É natural que teu campo aqui seja o da enfermidade. Não existe outro para quem, como tu, não quis pensar em outra coisa. E ante o olhar assombrado da infeliz, Salatiel rematava: existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas, e existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. A senhora Penaranda sentiu arfar-lhe o peito, alucinada de esperanças novas. Leva-me contigo, generoso Salatiel. Livra-me desses dolorosos padecimentos. Ensina-me o caminho da liberdade. O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou: posso, como outrora, convidar-te, mas não posso arrastar-te. O problema pertence ao teu foro individual. O trabalho é do teu campo. Arranca-lhe a erva daninha e semeia-o de novo. Vem conosco, Luísa. Ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansada da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de começar. Aqui então Humberto de Campos, trazendo para nós essa primeira mensagem, intitulada Mania de Enfermidade. Bom dia, Didima, bom dia, bom dia, Mami. Então, meus amigos, nessa primeira mensagem a gente pode, além da história em si, a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o efeito da mente que nós criamos, esse efeito que recai sobre nós mesmos. E aqui nós temos, então, algumas situações que nós podemos explorar, como, por exemplo, a autoobsessão, a própria obsessão, no caso de um pensamento externo que induz uma pessoa a fixar o pensamento numa determinada situação que traz prejuízo para ela naturalmente. Nós temos os complexos que o espírito traz de existências anteriores. Então aqui nós vemos o caso de Dona Luísa, que ela já apresenta para nós esse quadro, esse quadro de enfermidade que ela mesma cria, aquela hipocondria, aquela mania de enfermidade, como é o título do nosso texto. Mas aqui não conta para nós qual foi o histórico desse espírito, de onde ele veio, quais foram as suas experiências, o que fez com que ela se fixasse dentro dessa ideia. E tantas outras, Nós temos pessoas, por exemplo, que são acumuladores, essas psicopatologias que vão surgindo, em que o indivíduo acumula, tem até programas na televisão que falam sobre as experiências de pessoas que, mesmo vivendo de uma forma extremamente precária, pelas condições que ela mesma cria, ela vai acumulando lixos, objetos e tudo mais. Há aqueles outros que sofrem aqueles transtornos obsessivos compulsivos, que vão também ali fazendo aquelas repetições, manias de medo, de coisas fora do lugar, mania de sujeira. Então tudo isso a gente vai percebendo que o espírito desenvolve, não é o indivíduo em si apenas, mas o espírito desenvolve todos esses tipos de transtornos, certamente desencadeado num determinado momento da sua existência. Claro que toda patologia tem um começo, Então, pode ter começado nessa existência, pode ter sido fruto de uma existência anterior. Nós temos aqueles, inclusive, que acumulam riquezas, que nós já estudamos sobre isso também. Então, o indivíduo vive de uma forma
miserável, embora tenha recursos acumulados, porque ele acumula tanto que ele não gasta nem mesmo para a sua sobrevivência, pelo menos de modo digno, né? Então, todos esses transtornos que hoje as nossas ciências humanas aqui no nosso mundo físico procuram desvendar para saber exatamente que tipo de medicamento, que tipo de terapia tem a sua eficiência, como as pessoas podem ser ajudadas, as nossas ciências humanas ainda se limitam na barreira do mundo físico sem explorarem, né, o labirinto que existe na consciência de cada indivíduo, né, os mistérios que ficam ali acumulados. Então, o que o espírito viveu anteriormente para ter hoje? Eu me recordo de uma palestra em que o psicólogo, que era o palestrante espírita, ele comentava sobre uma das suas pacientes. E ele falava para ela, a gente já chegou a falar sobre isso numa oportunidade antiga, mas vale a pena só para a gente poder reforçar, ele falava sobre o medo terrível de baratas que ela tinha. E era assim um pavor que era descontrolado, afetava a vida dela. Quando ela estava em casa sozinha, por exemplo, o maior temor que ela tinha é que aparecesse uma barata e a atacasse. Então ela tinha latas de veneno espalhadas pela casa, né, num ambiente, por exemplo, num quarto, ela tinha ali numa sala, ela tinha 3, 4 latas de veneno espalhadas em cada canto, porque se ela tivesse encurralada, ela tinha oportunidade de ter o veneno ali próximo, né? E aí ela foi fazendo terapia. Dentre essas terapias, a terapia de regressão de memória. E na regressão de memória, ela se viu numa existência anterior, no final de uma existência anterior, presa num calabouço, e ela então desencarnou nesse lugar e baratas começaram a andar pelo seu corpo. E o espírito preso no corpo fez então com que ela visse aquela cena horrenda, pavorosa, que isso ficou gravado no seu subconsciente. E aí nessa nova existência ela trouxe isso. Então a gente percebe que muitas dessas psicopatologias que surgem hoje, todos esses transtornos que nós observamos que afetam tanto a vida das pessoas, têm uma origem. E o espírito, para se libertar desses transtornos, de uma existência para outra, é um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, principalmente se ele se encontra ainda com a consciência apegada à realidade material, à realidade física, quer dizer, ele é um espírito mortal, ele desencarna, ele vive no mundo espiritual, ele reencarna, mas a sua consciência continua ainda presa naquilo que ele viveu no mundo físico. É o espírito que não conseguiu ainda se libertar daquelas impressões tão impactantes que no passado acabaram causando para ele tanto sofrimento e que agora continua gerando esse sofrimento. Então, no caso da Dona Luísa, ilustra para nós uma situação assim, né? Uma mulher que tinha condições de ter uma vida saudável, produtiva, mas ficou ali muito presa nessa realidade que ela mesma criou. Como foi colocado para nós aqui no final, né, pelo nosso querido mentor aqui no final do nosso texto, né, o Salatiel, que foi colocado para nós assim, né? Existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas. E existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga, procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. Né? Então aqui um ensinamento muito profundo para nós. A Mami colocou, né, o vitimismo nos torna escravos de nós mesmos e de outros. Né? Então um grande problema, né, para nos libertarmos disso também. Dudu colocou, tem uma senhora aqui, que o lixo tomou conta da casa inteira, né, os bichos invadindo outras casas, tiveram que denunciar, né? Dudu colocou também, né, Periplaneta Americana, a nossa barata que faz terror, né? Isso eu não lembro desse nome, Dudu. Depois você conta para nós aí. A Angelina colocou, assistiu uma reportagem que a senhora acumulou tanto que os filhos tiveram que recorrer ao poder público, passaram nesses para retirar a barata comum. Ah, tá, entendi. O nome dela, né, o nome científico dela, entendi. Periplaneta Americana, olha só. Passaram nesses para retirar da casa, né? Então, o que a gente percebe, né, nessas situações,
que a gente vê, aquela vermelhada, né, aquela bichona, né? Então, nesses programas que a gente acaba vendo, então são pessoas que, muitas delas, o que é bastante curioso, a gente não vai entrar nesse mérito porque não é da nossa competência, né, falar sobre essas doenças da mente, né, tem aí os especialistas que falam sobre isso, que muitos deles sabem que estão fazendo, mas o impulso acaba sendo muito mais forte, acaba sendo muito mais poderoso do que a vontade. Então ele percebe que ele está se colocando numa condição que gera constrangimento para ele, gera constrangimento para as pessoas que estão próximas, né? Mas infelizmente ele não consegue se libertar disso. E aí então que a gente percebe que isso se encontra nas profundezas da mente do espírito, e somente através de uma terapia espiritual, que para nós aqui ainda infelizmente não é acessível, a não ser o espírito, né, que vai estudando, que vai compreendendo, mas muitas vezes é no plano espiritual que esse resgate acaba sendo trabalhado. Né? Então você tem aqueles fatores internos em que o próprio espírito cria situações assim, e tem os fatores externos em que nós temos ali nos casos de obsessão, em que o espírito induz a pessoa a pensar dessa forma. E ela assimila esse pensamento e acaba criando para ela esse sofrimento. Então são aí situações que nós encontramos. Né? Então tem essa história, mas é sempre importante a gente ir além da história, né? Procurar quais seriam as origens desses transtornos. O que será que ela viveu anteriormente para chegar nessa condição? Fernando colocou, né, trabalho com uma mãe que sofreu violência, engravidou e teve 2 filhos. Acabou se casando e descobriu que o marido abusava das crianças. Né? Hoje ambos vivem em institutos e ela vive em apartamentos protegidos, totalmente dependente. Hoje ela é hipocondríaca e tento fazê-la voltar a visão para um lado melhor, mas cada dia vejo que ela se tornou dependente das suas doenças, né, para não mais pensar em tudo que sofreu, né, que experiência, né? Pois é, o que a gente percebe, né, Fernando, o como é difícil o trabalho da mente, né, de trabalhar os sentimentos, de trabalhar o psiquismo, principalmente nós que aqui vivemos no mundo físico, em que as nossas ciências trazem para nós o entendimento e esclarecimento, mas as nossas ciências são limitadas a esse momento da nossa existência, né, sem compreender tudo aquilo que vai nas profundezas do espírito, né, aquilo que vai além daquilo que nós podemos compreender. Então, meus amigos, nesse primeiro texto, vimos aqui essa situação, e é importante a gente perceber que como nós podemos desdobrar e perceber tudo aquilo que nós vemos em torno daquela situação pontual que o texto nos traz, né, como nós podemos ir além. Mas vamos lá, próximo texto, próxima história. Né, nós temos aqui então o doutrinador rigorista, texto número 31. Então vamos lá. Então aqui o doutrinador rigorista diz respeito aqui, né, àqueles que são o doutrinador Caxias, né, aquele doutrinador exigente, e vamos ver qual foi o efeito dessa exigência que ele apresentou. Vamos lá. A palavra vigorosa e inflamada, o pregador espiritista alongava-se na exposição de sempre. Nunca haverá acordo entre o mundo e nós outros. Fujamos dessa Babilônia incendiada, onde a perdição corrompe o caráter e perverte as melhores energias. Neste pântano terrível, as víboras peçonhentas do crime rastejam em todas as direções. Salvaguardemo-nos à distância das sombras densas do pecado. Observai o abismo sob nossos pés. Trevas por todos os lados. Nas mais ínfimas estradas, a visão invariável de poeira e lama, pedras e espinhos, desencoraja o viajor anteriormente dominado de idealismo e esperança. Revelemos nossa repugnância frente ao mundo criminoso e perdido. Recordemos os santos magnânimos que iluminaram o quadro das civilizações nos dias mais escuros. Todos eles fugiram ao planeta perverso. É que neste lamaçal imenso, as melhores aspirações do espírito se perdem na borrasca do mal, longe de Deus. Macário Barroso era, assim, rigorista e implacável. Né? Então, aqui só para a gente poder
vê aqui o texto que ele apresenta para nós, né, as palavras que são trazidas, era aquele homem que era como se fossem tantos e tantos pregadores que nós vemos, né, naquelas igrejas, nos púlpitos das igrejas, em que eles pregavam aquele rigor, falavam muito mais sobre a vingança de Deus do que o amor de Deus. Falava sobre o desprezo pelo mundo, era sempre aquela visão negativa, pessimista, né, que muitas vezes cobrava aquele radicalismo, aquele ortodoxismo, como nós vemos hoje, infelizmente, em tantas e tantas escolas religiosas pelo mundo, né, em que aqueles que são pregadores se tornam ali tão rigorosos, chegam ao fanatismo e acabam influenciando de uma forma muito negativa a vida das pessoas que são seguidoras daquela filosofia, né? Então a gente vê que dentro do espiritismo não é diferente também. Vamos lá. Sim, doutores da lei, né? Macário Barroso era, assim, rigorista e implacável. Dirigindo considerável agrupamento espiritista, sua atitude desconcertante alcançava a comunidade inteira, dilatando preocupações e tristezas e fazendo escassear alegrias. As jovens colaboradoras nos seus trabalhos de difusão doutrinária não deveriam manifestar os júbilos próprios da mocidade cheia de sonhos e as gargalhadas infantis, chureiros de pássaros felizes nos galhos fartos de vida, considerados por Macário como impulsos inconvenientes da meninice, requisitando repreensões ásperas. Olha só, né? Nós já tivemos, inclusive, né, alguns exemplos de rigor dentro das casas espíritas, rigor dentro dos trabalhos mediúnicos, em que era inadmissível qualquer expressão, né, que não fosse aquela seriedade sepulcral, né? Então não se podia rir, não se podia comentar, não se podia falar nada que não fosse dentro daquele cerimonial que eles acabam elegendo como sendo o mais puro, né? E ele coloca: não concordo com traço algum que nos recorde as perdições do mundo. Simplifiquemos tudo, combatamos a falsidade de certos princípios que escancaram as portas aos pecados miseráveis. Não reconhecia, porém, o orientador que simplicidade não significa violência, e que os enganos de concepção tanto podem permanecer naquele que se atira em reflexão, como no homem que deseja amadurecer o fruto, quando a fronde verde apenas oferece flores tenras. Macário, todavia, apresentava fenômeno singular. Extremista de opinião, impressionava favoravelmente a quantos lhe ouvissem pareceres, porque, no fundo, era homem devotado e sincero. Não concedia a si mesmo nenhum entretenimento, nenhum prazer. Sacrificara-se quase totalmente aos princípios de que se tornara emérito pregador. Revelava gestos de profunda nobreza aos companheiros na fé, e a sinceridade é sempre sedutora, onde quer que permaneça. Por isso mesmo, a psicologia de sua individualidade brilhante apresentava situações de enorme complexidade. É que o prestigioso orientador não sabia identificar as necessidades alheias, senão através dos primas que lhe eram peculiares. No seu modo de observar, todos os casos deveriam ser afinados pelas características do que lhe era próprio, porque guardava escabrosas impressões do passado individual, em virtude de experiências cruéis na luta humana, criara padrão exclusivo e errôneo para julgar os outros. Pintava a negro qualquer paisagem do mundo, condenava seu tempo, não tolerava os amigos que se decidissem ao trabalho da coletividade em ambientes até agora estranhos à expressão religiosa, quais a política, a ciência, a autoridade administrativa e o círculo das finanças. Compreendia à sua maneira que Jesus não poderia partilhar trabalhos diferentes da atividade puramente mística em si mesma, e se algum companheiro manifestava propósitos
de cooperar nesses setores, Macário exibia profunda admiração e observava: não concordo. Semelhante atitude é o escândalo da volta ao mundo que deveremos detestar. Se em plena rua alguém lhe mostrasse uma casa de esporte ou algum recanto de alegria popular, Barroso afastava-se intencionalmente, baixava os olhos e tomava outro rumo, esclarecendo: são remanescentes de Sodoma e Gomorra, redutos do crime que o fogo consumirá algum dia. Furtava-se deliberadamente a toda palestra em que houvesse preocupação, embora correta, pelos problemas da vida social, e fugia à conversação onde o bom humor estivesse amenizando as agruras do caminho comum dos homens. Apesar de bondoso e sincero, isolou-se aos poucos, afastando-se de amigos, de companheiros e de afeições. Cheio de preocupações salvacionistas, era sempre fecundo em apelos, conselhos e advertências, onde quer que estivesse, sem a necessária seleção de valores, lugares e situações. O que definia, no entanto, como intenção regeneradora, não era mais que a imposição de ideias próprias, com o esquecimento de que, para beneficiar com proveito, deveria dirigir-se à esfera mental de cada um dos irmãos na luta, sem obrigá-los a procurar o plano em que se mantinha. Debalde, quer dizer, inutilmente, a carinhosa mãe lhe observou os perigos da situação. Inutilmente os amigos solicitaram-no a transformação precisa. Macário foi implacável. Preferiu a solidão, a necessidade, o abandono. Declarava-se amedrontado do mundo, onde a bagagem dos seus erros tornara-se volumosa e exigia que todos os companheiros a exteriorizassem receios iguais aos dele. Via monstros em todos os recantos, perversão nas alegrias mais inocentes. E foi assim, rígido e inflexível, sem ceder absolutamente a ninguém, que o generoso doutrinador regressou à esfera espiritual. Desprendera-se da zona carnal quase sozinho, como preferia viver, no radicalismo dos princípios pessoais. Muita gente passou a catalogá-lo na relação dos santos, tais os supostos sacrifícios que Barroso revelara na existência terrestre, os quais, na realidade, não passavam de imposições de sua personalidade intransigente. Todavia, enquanto o reduzido grupo erigia ao desencarnado um mundo de homenagens, o doutrinador passou a surpresas inesperadas na esfera diferente de ação. Fundamente desapontado, não encontrou a paisagem que aguardava. Achou-se sem ninguém, exclusivamente sozinho. Que região era aquela constituída de montanha gelada? Contemplava à distância os vales que a neblina convertia em quadros cinzentos e indefiníveis. Frio cortante dilacerava-lhe o coração. Como interpretar a novidade constrangedora? O pobre amigo chorou amargamente, implorando elucidações da providência divina. Não fora combatente implacável dos erros e mentiras do seu ambiente e de sua época? Decorrido muito tempo na expectativa dolorosa, foi visitado por benevolente emissário que lhe estendeu auxílios carinhosos. Ah, meu amigo, o que fiz por merecer tamanhas flagelações? Perguntou Macário, após agradecer-lhe a presença amorosa. Cumpri meus deveres, não olvidei obrigações assumidas. O mensageiro contemplou-o afetuosamente e falou, tomando-lhe as mãos, num gesto paternal. Ó, meu filho, quanto lastimo o teu desentendimento. Não posso negar-te o esforço e a boa vontade. Entretanto, a que incompreensão vos referis? Interrogou o ex-doutrinador conturbado. Acaso não me afastei do mundo para servir a Deus? A bondosa entidade fixou um gesto significativo e esclareceu. Esta simples afirmativa demonstra o teu engano fatal.
Como poderia o servo atender ao senhor que lhe contratou a atividade, abandonando a zona de serviço confiada a teu esforço? Reconhecendo a terra integrada na criação de Deus, como cumprir os desígnios do Pai, fugindo-lhe aos serviços? Enquanto Macário denunciava intraduzível angústia no pranto que lhe borbulhava dos olhos, o amigo continuava: muitas vezes procurei restituir-te o coração ao verdadeiro caminho, falando-te através de familiares e amigos prudentes, mas cristalizaste os raciocínios, cerrando as portas do plano mental aos meus apelos. É que o mundo sempre me pareceu insondável abismo, de crimes sem conta, nunca pude contemplá-lo sem mágoa e condenação, exprimiu-se o recém-desencarnado lacrimoso. Procedeste à maneira do homem tirânico, que intenta violentar quantos lhe cruzam o caminho, obrigando-os a partilhar o resgate das dívidas que lhes são próprias. Por estares endividado com a terra, pretendeste doutrinar orgulhosamente, impondo aos outros inquietações e pesares que te pertencem ainda. Por que tamanha aversão à escola benfeitora? Acaso, meu filho, não te alimentavas do mundo, não te vestias dele? Não foi o mundo que te ministrou os primeiros conhecimentos, que te proporcionou a bênção do corpo, a possibilidade de renovação individual, o reencontro de afeições divinas? Desejarias insultar a terra porque te concedeu a dedicação dos pais, o templo da reencarnação, a tepidez do lar, o olhar amigo dos que te amam? Recebeste com abundância as inspirações de ordem superior, mas preferiste a solidão, com a teimosia de quem não sabe renunciar aos caprichos próprios. Pregaste a palavra em nome de Jesus, convocando os ouvintes a receberem imposições, olvidando que o Mestre Divino não esperou pelas criaturas na esfera de sua glória, mas veio até nós, ajudando-nos a cada um. Valendo-se da pausa intencional que o mensageiro imprimira à alocução, exclamou Barroso desalentado: amedrontavam-me os antros de perdição. Por que pavor e não piedade? Inquiriu o sábio serenamente. Não te interessava pelos enfermos do corpo? Como desprezar, cheio de asco injusto, os doentes da alma? Não te aproximavas carinhosamente dos mutilados físicos? Por que a repugnância para com os aleijados espirituais? Não há lugares desprezíveis para o cristão fiel, porque em toda parte é possível praticar o bem com Jesus. Macário, muito triste, arregalava os olhos. Começara a entender a amarga situação. Tentando, porém, a derradeira justificativa, exclamou: seduzia-me a lembrança dos santos. No entanto, antes que se alongassem considerações novas, o mensageiro acrescentou: não conheces, todavia, os santos de Júpiter ou Saturno. Tens notícias apenas do que se glorificaram na terra. Forçoso, pois, é reconhecer que do mundo que detestaste saíram Simão Pedro e Paulo de Tarso, que tanto admiras. Deste modo, claro está que o mundo somente será perverso para quem o fixe nutrindo intenções e reminiscências dessa natureza. Macário Barroso experimentou tremendo choque. Entendera, enfim, o equívoco ruinoso de suas antigas concepções, caindo em amarguroso silêncio. Daí a instantes, o emissário endereçara-lhe um gesto de adeus. Ó amado benfeitor, suplicou o infeliz banhado em lágrimas, por quanto tempo ficarei aqui abandonado nesse monte gelado? Esta montanha, esclareceu a generosa entidade, deve representar profundo símbolo ao teu coração. Não basta subir ao tope da cultura e do conhecimento intelectual. É preciso que haja sol de compreensão e amor que ilumine e aqueça a culminância. Emocionado, Barroso suplicou ainda: abençoado amigo, mensageiro do Altíssimo, ensinai-me a reparar meus erros, para a redenção de minha pobre alma.
auxiliai-me, não me negueis vossas mãos. O benfeitor, prestes a partir, endereçou-lhe significativo olhar e acrescentou: tens bastante conhecimento para compreender a magnanimidade de nosso Pai. Tua questão, Macário, é com o mundo. Antigamente erraste, enlameando-lhe as estradas. Presentemente renovaste o erro, fugindo-lhe aos serviços. Não tenho outro conselho para teu coração, além da fórmula que procurares ao credor e conhecer a própria conta. Quanto ao mais, meu irmão, confia na bondade do mundo e que Deus te conceda acréscimo de misericórdia no resgate justo. Então aqui também, Humberto de Campos, nesse trecho aqui. Antes da gente continuar, Dudu colocou, né, que nuvem negra fixada em sua mente, só trazendo processos sombrios e tendo conflitos com ele mesmo, trazia para perto de si aos espíritos sombrios que ajudariam mais nessa queixa de tudo que só o faria sucumbir na sua vida e seus monstros se divertindo com pensamentos vis. Né? Então aqui, lembrando aqui do trecho, né, que a gente viu, que essa nuvem negra fixa na mente dele só favorecia, atraindo mais aqueles que também alimentavam esse mesmo tipo de pensamento. Né? Então, a gente pode pegar nesses dois textos que nós estudamos. Né? Obrigado, amigos. Né? Nesses dois textos que nós estudamos. Aqui tem algo bastante interessante no final aqui desse texto, porque ao contrário do texto anterior que nós estudamos, faltava aqui uma pequena passagem com o passado. Aqui nós conseguimos encontrar, porque aqui ele fala: antigamente erraste, enlameando-lhe as estradas, presentemente renovaste o erro. Então provavelmente era aquele espírito que viveu uma vida de radicalismo, provavelmente vinculada à religião, trazendo ali aquela austeridade, né, trazendo ali aquele rigor, aquela cobrança, né, que a gente já viu em muitas passagens, né, dentro da vida religiosa, inclusive fazendo uma referência ao próprio Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, que falava sobre a vida contemplativa. Quantos aqueles que reencarnaram para cumprir uma missão junto ao mundo e se isolaram numa vida monástica, por exemplo, cobrando todo aquele rigor daquele tipo de comportamento em nome da relação com Deus, né, em nome dessa fé, dizendo: não, eu vim aqui e vivi exclusivamente para Deus. Né, por isso que os Espíritos colocam, e lembrando que isso não é um julgamento, cada um tem a sua vocação, mas a gente fala daqueles indivíduos que se equivocam querendo se afastar do mundo, né, seja eles nessa vida monástica, mesmo numa vida social, mas se isolando dos relacionamentos, das atividades, né, das relações de um modo geral, e acabam, em nome de uma fé, se isolando em si mesmo, em nome de Deus, em nome dessa relação com Deus, e na verdade prejudicam não só a si, como também aqueles a quem influenciam. Então a gente vê que, dessa forma como nós encontramos no mundo religioso de um modo geral, e isso me fez lembrar, enquanto eu li aqui o livro O Nome da Rosa, né, ou o filme O Nome da Rosa, que tem, né, naquele pequeno monastério nos Alpes italianos, lá no passado, né, no século X, século XI, lá pelas bandas, em que nós tínhamos ali aqueles crimes acontecendo dentro do monastério em nome desse rigor, né, que era imposto ali. Então, uma história bem interessante que aconteceu e que acaba trazendo isso para a nossa realidade também. Então, meus amigos, aqui, para fecharmos o nosso estudo, nós finalizamos então com esses dois textos, Mania de Enfermidade e o Doutrinador Rigorista, trazendo para nós esses ensinamentos, né, de todos os sofrimentos que nós causamos a nós mesmos e muitas vezes aos outros, pelo fato de termos o nosso pensamento, essa fixação das nossas ideias, que tanto nos atrasam na nossa evolução. A doutrina espírita ela tem esse papel libertador, mas a liberdade principal que nós desfrutamos é a liberdade de consciência.
pelo fato de entendermos a nossa natureza espiritual, pelo fato de entendermos o nosso papel aqui no mundo, os compromissos que nós assumimos e tudo aquilo que nós podemos fazer para nos beneficiarmos dessa oportunidade que nós temos hoje, de estarmos aqui encarnados ou de estarmos no plano espiritual trabalhando também pela nossa evolução. Então encerramos aqui o nosso estudo de hoje, deixando então essas duas mensagens e no próximo encontro, na quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira voltamos aqui com mais dois textos aqui para avançarmos aqui para o final desse nosso livro, Reportagens de Além Túmulo. Um livro bem interessante, né, que muitas vezes acaba sendo não somente desconhecido, mas acaba sendo até mesmo desprezado, né, mas com tanta riqueza